seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui da Base Treinamentos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Brito e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os princípios da arquitetura do banco de dados Oracle. É realmente muito importante que antes de você partir para a prática, partir de fato para poder dominar o banco de dados Oracle, é muito importante que você primeiro aprenda a base, tá? Ou seja, os conceitos fundamentais que são essenciais para que você consiga, de fato, dominar por completo o banco de dados Oracle. Mas antes da gente partir para o conteúdo, pessoal, eu quero passar algumas informações muito importantes para vocês, tá bom? Peraí, não pula o vídeo, tá? Se você pular o vídeo, você vai perder informações importantes que eu garanto que essas informações podem mudar o jogo para você. Então vamos lá, pessoal. O primeiro aviso, tá? É que nos dias 2 a 8 de março vai rolar a Semana DBA Oracle, tá? Que é um evento online totalmente gratuito, onde eu vou te mostrar, tá, o que você precisa fazer, quais são os passos para você realmente dominar o banco de dados mais popular do mundo, tá? Que, para quem não sabe, é o banco de dados Oracle, tá? Então imagina você com esse conhecimento, quantas portas não vão se abrir para você no mercado de trabalho. Então, se você ainda não garantiu a sua participação, tá? Não perde tempo. Eu vou deixar o link para você na descrição do vídeo, tá? Então, rapidão, clica lá, faz a tua inscrição, garante a tua vaga na Semana DBA Oracle, que eu garanto que a semana vai ser realmente incrível e transformadora para você. Aproveitando, pessoal, o segundo aviso é o nosso grupo do Telegram, tá? Se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, você está perdendo, pessoal. Por quê? Lá a gente divulga diversos conteúdos exclusivos, tá? Videoaulas, materiais, scripts, documentações, tá? Tudo para quem está no nosso grupo do Telegram. E também, tá? Nós vamos divulgar todo o material, todas as aulas da Semana DBA também lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então, se você quer realmente tirar o melhor proveito da Semana DBA, tá? E também receber conteúdos exclusivos, entra no nosso grupo do Telegram, é de graça, tá? Você só tem a ganhar com isso, tá? Então o link também tá na descrição do vídeo. Vai lá, faz a tua inscrição na Semana DBA, entra no nosso grupo do Telegram, tá? E depois volta para essa aula aqui, que eu garanto que o conteúdo tá show de bola, beleza? E por último, pessoal, para você tirar o melhor proveito dessa aula, tá? É muito importante que você assista o nosso último vídeo, onde eu falei da diferença entre instância e banco de dados, tá? Você entendendo a diferença entre instância e banco de dados, esse conteúdo de hoje vai fazer muito mais sentido para você, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui nos cards, tá? Ou lá na descrição do vídeo, então você pode escolher, clica nos cards, clica na descrição do vídeo, assista essa nossa última videoaula, depois você volta para cá, para você conseguir realmente tirar o melhor proveito do conteúdo de hoje, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá para a tela do meu computador, para a gente poder falar sobre os princípios da arquitetura do banco de dados Oracle. Então vamos lá, pessoal, vamos falar dos princípios da arquitetura do Oracle Database, ok? Então vamos lá. Eu já havia falado em aulas anteriores, pessoal, que um servidor de banco de dados Oracle, tá? Ele consiste em basicamente um banco de dados, tá? E pelo menos uma instância de banco de dados, tá? Por que pelo menos uma instância de banco de dados? Se você estiver trabalhando com um servidor em single instance, tá? Você vai ter uma instância de banco de dados, tá? Mas se você estiver, por exemplo, utilizando o Oracle Hack, tá? O Oracle Hack, o conceito de Oracle Hack, tá? São N instâncias, tá? Ou seja, várias instâncias apontando para um banco de dados, ok? Então, nesse caso, você vai ter um banco de dados e várias instâncias, tá bom? Mas, um servidor de banco de dados, pelo menos, tá? Uma instância e um banco de dados, ok? Pessoal, eu já fiz um vídeo, tá? Uma videoaula aqui para o nosso canal, explicando detalhadamente a diferença entre instância, tá? E banco de dados, ok? Que são termos que se confundem no dia a dia pelo fato deles estarem ligados, tá bom? Então eu expliquei a diferença entre instância de banco de dados, porque tem realmente uma grande diferença, e eu recomendo que você assista, tá, essa aula antes de assistir a aula de hoje, tá? Para você entender melhor a aula de hoje, para você conseguir tirar o melhor proveito da nossa videoaula de hoje, tá? Então eu vou deixar o link na descrição e também vou disponibilizar o link para quem está no grupo do Telegram, tá? Então, se você ainda não está no grupo do Telegram, o link também está na descrição do vídeo. Clica lá, assiste a aula, já entra no nosso grupo do Telegram, porque realmente tem muito conteúdo exclusivo que a gente passa por lá, tá bom? Só recapitulando, tá? Eu vou recapitular rapidinho, só para a gente dar uma introdução inicial, para a gente falar do conteúdo da nossa videoaula de hoje. Quando a gente se refere a banco de dados, a gente se refere principalmente
aos arquivos físicos, tá? Então, quando a gente falar de data file, control file, read log, que é o assunto da nossa aula de hoje, a gente vai realmente falar das estruturas que compõem a arquitetura do Oracle, tá? A gente está se referindo a banco de dados, tá? Então, falou em data file, falou em control file, falou em read log, falou em outros arquivos físicos, a gente está falando de banco de dados, tá bom? E quando a gente fala de instância de banco de dados, a gente fala principalmente das estruturas de memória e também dos processos de background, ou processos em segundo plano, como eles também são chamados, tá? Então, falou em estrutura de memória, falou em processos de background, a gente está falando de instância, beleza? Dentro desse conceito, tá, de instância e banco de dados, como eu havia falado para vocês, a gente tem algumas estruturas principais, tá? Que é as estruturas de memória e processos de background, tá? Que é o que compõe a instância, e a gente tem as estruturas de armazenamento física, tá? E também lógica, tá? Que é o que compõe o banco de dados. E aí é o seguinte, pessoal, eu vou explicar primeiro, tá? A estrutura de armazenamento lógica, tá? E quando a gente fala de estrutura de armazenamento lógica, a gente se refere basicamente a tablespace, segmentos, extensões e blocos de dados, tá? Isso são os componentes aí que compõem uma estrutura de armazenamento lógica, tá? Então, a primeira estrutura de armazenamento lógica é a tablespace, tá? E a tablespace, pessoal, ela tá ligada à estrutura de armazenamento física. Por quê? Quando você cria uma tablespace, tá? Automaticamente você tem que criar o quê? Um data file, tá? Por quê? Você não consegue criar uma tablespace sem passar um data file, tá? Você precisa ter um data file associado a ela, tá? Então, a estrutura de armazenamento lógica, tá aí ligado à estrutura de armazenamento física, tá? Pelo menos ao data file, tá bom? E aí é o seguinte, pessoal, o que é uma tablespace, tá? Tablespace, tá? É uma estrutura lógica que armazena segmentos, tá? E daí a gente já pula para cá para baixo. O que são segmentos, tá? Segmentos é um objeto de banco de dados e também um grupo de extensão, tá? Mas antes da gente falar aqui do grupo de extensão, o que é um objeto de banco de dados, pessoal? É basicamente, tá? Por exemplo, uma tabela, tá? Uma tabela é um objeto de banco de dados, tá? Um índice é um objeto de banco de dados, tá? Então, basicamente, o que a tablespace faz? Armazena segmentos, tá? Que são tabelas, índice, entre outros objetos, tá? Então, basicamente, tablespace armazena tabela, armazena índice, armazena outros objetos, tá bom? E os segmentos, pessoal, além de objetos de banco de dados, eles também são grupos de extensões, tá? E o que são as extensões, tá? As extensões são basicamente um espaço usado por um segmento em uma tablespace, tá? Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem isso, por exemplo, uma tabela, quando uma tabela ela é aumentada, ela é expandida, tá? Essa expansão, ela é tratada como uma extensão, tá? Eu vou mostrar uma imagem para vocês daqui a pouquinho, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, essa expansão, por exemplo, de uma tabela, ela é tratada como uma extensão, tá bom? E uma extensão consiste em um ou mais bloco de banco de dados, tá? E o que são os blocos de banco de dados? São basicamente os dados de um banco de dados, tá? Então, os dados, pessoal, de um banco de dados, eles são armazenados em blocos de dados, tá bom? Eu poderia, tá, abordar isso mais a fundo, explicar realmente ponto a ponto, principalmente aqui sobre bloco de dados, tá? Que é realmente um tema muito importante, mas a ideia do vídeo de hoje não é a gente se aprofundar nisso, tá? É realmente passar uma visão geral sobre as estruturas de armazenamento lógica, física, estruturas de memória e processos de background, e depois a gente vai realmente se aprofundando em cada ponto aí, tá? Então, resumindo, pessoal, tablespace contém segmentos, que contém extensão, que contém blocos de dados, tá? Então aqui, pessoal, essa é a imagem para vocês, tá? Que eu acho que vai ficar muito mais fácil agora de vocês compreenderem tudo que a gente acabou de falar. Então, olha só, aqui a gente tem um database, tá? E dentro desse database a gente tem o quê? Tablespaces, tá? Então a gente tem aqui a Tablespace System, também teria que abordar cada tablespace, porque ele tem várias tablespaces principais, tem a System, tem a Sysaux, tem a User, enfim. A gente teria que abordar isso passo a passo, mas não é o tema da nossa aula de hoje, só saibam, tá? Os conceitos principais. Então a gente tem aqui, ó, várias tablespaces, tá bom? E dentro dessas tablespaces a gente tem o quê, ó? A
vocês podem ver que tem um pontilhado aqui, ó, a gente tem, ó, segmentos, tá? Então a gente tem aqui, ó, segmento 1, segmento 2, segmento 3, que poderia ser o quê? Uma tabela, um índice ou algum outro objeto de banco de dados, tá? E dentro desses segmentos, ó, tem um pontilhado aqui, ó, a gente tem o quê? Extensões, tá? Que poderia ser o quê? Um espaço aí utilizado por uma tabela, tá? E dentro das extensões, ó, a gente tem o quê, ó? Blocos de dados, tá? Que são os data blocks, tá bom? Então, eu acho que com isso, ó, fica bem mais fácil de vocês assimilarem a estrutura lógica, ok? E além das estruturas de armazenamentos lógica, pessoal, a gente também tem as estruturas de armazenamento física, tá? Que são basicamente o seguinte, tá? Data files, control files, parameter files, read logs files, archive logs, tá? Aí eu poderia citar outros arquivos físicos, como por exemplo, arquivo de password, arquivos de rastreamento, tá? Mas esses aqui são os principais, tá? Que compõem aí uma estrutura de armazenamento física, tá? E aí é basicamente o seguinte, pessoal. Como eu falei, eu não vou me aprofundar, vou realmente só passar aqui uma visão geral, tá? Os data files são basicamente, tá? O destino final de armazenamento dos dados, tá? Por que destino final? Porque antes dos dados serem gravados nos data files, eles passam por outros caminhos. Então, por exemplo, primeiro a gente coloca os dados aí, por exemplo, no database buffer cache, tá? E depois aí tem um processo de background que chama dbWrite, que ele tira do database buffer cache e grava nos data files, tá? Então tem todo um processo aí até chegar nos data files, tá bom? A gente também tem aí os control files, tá? Que é basicamente o que armazena os metadados, tá? O que são os metadados? Dados sobre dados. O que a gente tem nos control files? Basicamente, o nome do banco de dados, locais dos arquivos, tá? Entre outras informações. A gente tem também os parameter files, tá? Que é o spfile e o pfile. O spfile é o arquivo binário, tá? Que você não consegue editar, por exemplo, com o comando vi, você consegue só visualizar através realmente do banco de dados. E a gente tem o pfile, que é o arquivo editável, tá? Que você consegue visualizar, por exemplo, com o vi, e você consegue extrair um pfile através do spfile. Tá bom? Basicamente, os arquivos de parâmetro especificam as localizações dos control files, read logs. Eles também definem aí os limites em relação ao tamanho das várias estruturas da SGA, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? A gente tem também os read log files, que é basicamente o que registra as alterações do banco de dados. Então, por exemplo, quando tem uma modificação na tabela, uma deleção, tá? Uma criação, uma entrada é gravada aí no read log, tá? E a gente também tem aí os arquivos, os archives logs, tá? Que é basicamente quando você extrai realmente um arquivo de read log, tá? E você precisa, para você ter um arquivo de read log, e ele serve principalmente para recuperação, você precisa ter o seu banco de dados em modo archive log, tá? Senão você não consegue ter os archives logs, ok? Bom, pessoal, depois que a gente falou das estruturas de armazenamento, tá? Física e lógica, a gente também tem as estruturas de memória, tá? Que fazem parte aí da instância de banco de dados, tá? Quando a gente fala de estrutura de memória, a gente está falando principalmente de duas estruturas, tá? Primeiramente da SGA, que é a System Global Area, que é a área compartilhada do banco de dados, tá? Então, a SGA é a área compartilhada e é a System Global Area, tá? E dentro da SGA, a gente tem alguns componentes principais, tá? Como eu falei, eu coloquei aqui os principais, eu poderia citar outros componentes, mas ficaria uma aula muito extensa e seria muita informação para vocês. Mas, por exemplo, a gente poderia falar aqui o in-memory, por exemplo, mas é opcional, a gente pode ter ou não esse carinha aí, tá? Então, os principais aqui é o buffer cache, tá? E dentro do buffer cache, a gente tem alguns outros pequenos componentes, como o keep buffer pool, recycle buffer pool, nk buffer cache, tá? A gente tem também o shared pool, e dentro do shared pool a gente também tem alguns outros componentes, como library cache, data dictionary cache. A gente vai ver isso numa próxima imagem, tá? A gente tem também o read log buffer, tá? A gente tem também o larg pool, java pool, tá? E o streaming pool, tá? Então, esses aqui são basicamente os componentes aí da SGA, que é a área compartilhada de memória, tá? Então, a gente tem aqui uma imagem, e essa imagem aqui, ó, eu mostrei para vocês na aula onde eu falei da diferença entre instância, ó, e banco de dados, tá? Então, olha só, aqui a gente tem, ó, dentro da instância, a gente tem a System Global Area, que é a SGA, e aqui dentro, ó, a gente tem a Shared Pool, e olha só, Library Cache, Data Dictionary Cache, a gente tem alguns outros componentes aqui dentro.
A gente tem aqui o larg pool, tá? Tem algumas outras coisas aqui dentro também. A gente tem, ó, database buffer cache, ó, tá? Aí tem uma imagem aqui mostrando como funciona, teria que explicar isso aqui melhor para vocês, tá? A gente tem aqui, ó, read log buffer, Java pool, streaming pool, tá? Então, como vocês podem ver, ó, os componentes da FGA, tá? E a gente tem também, ó, a PGA, tá? Que eu vou falar agora no próximo slide. Então, a PGA, pessoal, ela é basicamente, tá, a área privada de memória para cada usuário, tá? Quando você tem o seu banco de dados aí trabalhando em modo dedicado, tá? Cada seção tem uma PGA, que é uma área privada de memória, tá? E dentro da PGA, a gente tem uma área principal que chama UGA, tá? Que é a User Global Area, que é uma subdivisão da PGA. Basicamente, a gente tem aí, ó, dentro da UGA, a SQL Work Areas, a Session Memory e a Private SQL Area, tá? E a gente também tem dentro da PGA alguns outros componentes, que é o Stack Space, tá? O Hash Area e o Bitmap Merge Area, tá? Vou mostrar uma imagem para vocês agora para ficar mais fácil, tá? Todas essas imagens aqui, pessoal, são extraídas, tá? Da documentação da Oracle, tá? Então, olha só, a gente tem aqui a PGA, tá? E a gente tem aqui a UGA, ó, que é a User Global Area, e aqui dentro, ó, SQL Work Area, Session Memory, Private SQL Area, e a gente tem também, ó, Stack Space, Hash Area e Bitmap Merge Area, tá? Se eu voltar um pouquinho aqui, ó, aqui dentro vocês vão conseguir visualizar também, nessa outra imagem, ó, SQL Work Area, Session Memory, Private SQL Area, tá? Processo de servidor, enfim, teria que explicar mais a fundo como é que funciona isso aqui, mas basicamente saibam que a gente tem a FGA, tá? Que é a compartilhada e tem esses componentes, e a gente tem também a PGA, que é a privada, com esses componentes, tá? Depois a gente pode fazer umas outras aulas se aprofundando. Se vocês quiserem também, deixa aí nos comentários que a gente faz algumas outras aulas se aprofundando um pouco mais nesses componentes, ok? E para fechar a nossa aula de hoje, pessoal, a gente também tem os processos de background, tá? Ou processos de segundo plano, como também são chamados, tá? Existem vários processos de background também, tá? Eu trouxe aqui alguns principais para vocês, tá bom? Que são esses aqui. Que é basicamente o SMON, tá? Que significa System Monitor, tá? A gente tem também o PMON, que é o Process Monitor, tá? A gente tem o DBWN, tá? Que significa Database Writer, tá? Como eu falei para vocês, cada um desses aqui, pessoal, a gente teria que ir abordando ele aos poucos, tá? Porque realmente tem muita coisa para falar. Por exemplo, aqui, ó, o DB Writer, né? Como eu falei para vocês, ele tem algumas funções, e uma delas é tirar os dados do Database Buffer Cache e jogar para dentro do data file, tá? Mas aí eu teria que realmente explicar, abordar, mostrar para vocês para realmente ficar mais explicado. Aqui realmente é só para mostrar uma visão geral, tá? Além do DB Writer, a gente tem o Log Writer, o ARCN, tá? Que significa Archive Process. Esse aqui eu acho que vocês já podem até imaginar para que ele serve, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem o Archive Log, né? Que é uma extração do arquivo de Redlog, tá? Então, para que vocês acham que deve servir esse carinha aqui? Né, ele tá ligado aí à extração aí do arquivo de archive do Redlog, tá? A gente tem também o CKPT, que é o checkpoint, tá? E a gente tem também o RECO, que é o Recovery Process, tá? E cada um desses carinhas aí, pessoal, tem a sua função, tá bom? E a aula de hoje é realmente para dar uma visão geral, para vocês terem um gostinho da coisa, para vocês verem que realmente a arquitetura do Oracle tem muita coisa para falar. Ela é um pouquinho complexa, tá? Mas a gente vai fazendo aulas aí para a gente poder explicar detalhadamente isso daí, tá bom? E basicamente a gente tem aqui uma imagem, ó, tá? Para mostrar para vocês, ó, os processos de background. Então a gente tem aqui uma instância, é uma outra imagem, tá? Vocês poderiam utilizar aquelas imagens também que vocês conseguiriam visualizar os processos de background, mas só para mostrar uma imagem diferente, ó, a gente tem aqui, ó, o SMON, o PMON, o RECO, outros processos, né? DB Writer, e olha só que legal, ele está ligado, ó, ao data file, como eu falei para vocês, ó. O Log Writer, obviamente, ó, ligado aqui aos arquivos de Redlog, o Archive, ó, obviamente ligado, ó, aos archives e também ligado, ó, aos arquivos de Redlog, como eu falei para vocês, ele tem essa função, né? O CKPT ligado aqui, ó, ao control file, tá? Então essa aqui é uma imagem que realmente mostra aí um pouquinho dos processos de background. Beleza, pessoal? E aqui eu deixei as fontes para vocês, tá, pessoal? Isso aqui é a documentação oficial da Oracle, tá? Tem o docs.oracle e também deixei um PDF da arquitetura,
tá? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Então aqui, pessoal, eu deixei 3 sites para vocês, tá? O primeiro site aqui é do docsoracle.com e eu deixei o link exatamente onde você vai encontrar o Oracle Database Storage Structures, tá? Que é basicamente as estruturas de armazenamento do Oracle Database, tá? Então tem tanto a estrutura física, tá? Olha só, physical, tá? Tanto a estrutura lógica, que é logical, tá? Então se você quiser saber a física, basta você clicar aqui, ele vai te levar para as estruturas físicas, tá? Você pode voltar aqui. Se você quiser saber da lógica, basta você clicar aqui, ele vai te levar para a estrutura lógica. E aqui nas estruturas lógicas, né, como vocês podem ver, a gente tem aqui, ó, tablespace, segmentos, extensões, Oracle Data Block, tudo que a gente falou, tá bom? E aqui você vai encontrar tudo da documentação oficial. O único detalhe é que a documentação está em inglês, tá bom? Então, se você não tem tanta familiaridade com o inglês, pode ser que fique um pouco complicado de você entender tudo isso aqui. Tá bom? A gente tenta sempre trazer uma versão resumida em português e realmente com todas as informações importantes para você. Tá bom? O próximo site, tá? Também do docsoracle.com e é o Oracle Instance Architecture, tá? Que é basicamente a arquitetura da instância do Oracle. O que compõe a instância do Oracle? Processos de background e estruturas de memória, tá bom? Então, se você quiser saber, ó, estruturas de memória, basta você clicar aqui. Aí temos aqui, ó, a UGA, que é User Global Area, PGA, SGA, tá bom? E você ainda tem aqui também, ó, os processos, tá? Ou seja, os processos de background. Então, você pode clicar aqui, ó, processos de background e dar uma folheada aqui, ó. Então, olha só, temos o PMON, temos o SMON, DBWriter, LogWriter, CKPT. Tem alguns outros processos aqui que a gente não falou, como eu falei, tem vários processos para a gente falar, tá? Mas você vai encontrar aqui os processos de background, tá bom? E o terceiro site, pessoal, é uma documentação técnica, tá? Da arquitetura do Oracle Database, tá? Na release 19, ou seja, na última release que nós temos, tá? Vai lançar a 20 em breve, mas ainda estamos na 19C, tá? Então é toda aqui uma documentação em PDF, também da Oracle, ó. Só que você pega isso no oracle.com, tá bom? Um web folder, ó, com várias informações, tá? Sobre a arquitetura do Oracle Database, tá bom? Então deixei esses 3 links aí para vocês, tá? Materiais complementares para agregar no conhecimento que a gente aprendeu hoje, tá bom? Pessoal, então é isso, foi isso para a aula de hoje, tá? Realmente os princípios aí da arquitetura do Oracle Database, obviamente que tem um mundo de coisas aí que a gente poderia abordar, tá? Em relação à arquitetura do Oracle Database, eu estou tentando trazer realmente os principais conceitos aí que você tem que saber, não pode deixar de saber, tá? E é lógico que a gente poderia abordar muito mais coisas, mas isso a gente vai fazendo em outras aulas, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na próxima aula, um grande abraço e até lá!